São 7 horas e 38 minutos e estamos de volta com o RN Acontece. Enfim, com todas as pessoas. Bom, a gente falou até agora de medo, né? Mas a neurolinguística, por exemplo, ela só se preocupa, ela só trata os medos? Não. Neurolinguística é uma metaciência. Ela não trata somente, ela não é especialista ou específica para medos. Mas vamos imaginar, existe uma pessoa que tem uma super autoestima. Sabe aquela pessoa realmente que se sente bem, acorda de manhã e está super feliz? A neurolinguística tem muita curiosidade para saber como que essa pessoa pensa sobre ela e sobre a vida. Logo, eu vou até ela, faço perguntas para ela e descubro o processamento cerebral dela. E logo eu transfiro isso para mim e começo a viver muito melhor. Então a neurolinguística não é uma ciência específica de medos, mas ela quer saber se existe alguém que faz alguma coisa bem feito. Eu quero saber como ela processa internamente para que eu possa adquirir também essa excelência e assim começar a funcionar na minha vida. Você falou uma coisa aí curiosa. Digamos que de um lado tem pessoas medrosas e que limitam a sua vida por causa dos seus medos. Do outro lado, a gente tem pessoas com excesso de autoconfiança, que sempre aparentam estar sempre muito bem, que são os melhores, que são os mais dispostos, querem sempre sair em primeiro. Está certo isso? Ou não tem alguma coisa errada também assim? Depende do contexto. Em neurolinguística nós falamos assim, todo comportamento é útil em algum contexto. Né? Se você é muito super-homem, né, você é o demais, isso pode ser bom, pode ser muito interessante em algumas situações. Porém, em outras pode ser um absurdo, você pode gerar arrogância em você. Né? Então, em determinadas situações isso seria bom, em outras não tão bom assim. O medo é a mesma coisa. Muito medo em algumas situações até que é interessante. Em outras situações não tão interessante. Depende do contexto. Bom, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Neurolinguística trabalha com uma coisa, até onde eu sei, ela divide o cérebro em dois, o lado direito e o lado esquerdo. O que vem a ser isso exatamente? Bom, essa dicotomia direito e esquerdo é meramente didática, não é só para entender. O cérebro é um todo, porém existe parte do cérebro responsáveis por algumas funções. Então, a nossa função emocional, a nossa função de recepção de informações, a nossa função de memória. Então, o cérebro tem várias funções. O que nós podemos dividir é que se fosse dividir o cérebro em duas partes, existiria uma parte mais responsável pela lógica, né? Estar totalmente pensando pela lógica, pelo raciocínio lógico. Que seria o lado... Que seria o lado esquerdo. Esquerdo. Isso. E depois, se a gente pensar no lado direito, seria o lado criativo, né? Das intuições, dos nossos insights. Da emoção, do nosso centramento interno, né? Se eu estou me sentindo bem ou não. Agora, o que nós podemos fazer? Tem pessoas que trabalham só de um lado. São aquelas pessoas metódicas, ou somente cérebro esquerdo. Né? E tem aquelas pessoas mais no mundo da lua, bem emocionais, mais do lado direito. O que é interessante? Desenvolver um ou outro. A resposta correta é desenvolver o todo. Né? Nem tanto ao céu, à terra, mas ao todo. Você ter uma relação emocional bem desenvolvida, relacionar bem com suas próprias emoções e também ter uma lógica para viver nesse planeta, que é muito bom. Professor, nossa entrevista está chegando ao fim e eu vou pedir aqui que o senhor faça uma gentileza com os telespectadores. Dê aí a eles uma dica de como começar bem o dia. Começar bem o dia. Muito bem. Acorde de manhã, olhe para o espelho. Olhe o que você está olhando, o que você está vendo. Olhe partes de você que você realmente admira. Esqueça aquelas partes que você realmente não gosta. Aquela ruguinha, enfim, aquela coisa que você não gosta. Olhe somente e atente àquilo que você gosta em você. E amplifique o que é bom em você. E quando você amplificar o que é bom em você, todas as coisas ruins se vão. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua dica aí. Mas antes de olhar no espelho, vamos ao final do RN Acontece.